Este é o trabalho de conclusão de curso de Licenciatura em Matemática da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Esse trabalho foi realizado no segundo semestre do ano de 2020. Nosso grupo é o 86. Os integrantes são Edna Santiago Lopes, Edinalva Paixão Machado dos Santos, Fabiano Henrique dos Santos. Polos Caraguatatuba, Peruíbe, São Paulo. Orientador, professor, doutor Tiago Nagafushi. Ensino com educação remota. Nosso tema: dificuldade dos professores e alunos na educação remota no ensino da matemática. Mostrar as mudanças ocorridas em um curto espaço de tempo e as várias adaptações que foram e continuam sendo feitas para que os alunos possam passar por este período sem que haja uma perda significativa da continuidade do ensino e da aprendizagem. Apresentar o panorama do ensino remoto praticado hoje no país devido à pandemia da Covid-19. Mostrar as dificuldades enfrentadas pelos professores, seja pela falta de experiência com a tecnologia ou mesmo pela dificuldade de material disponível dentro do que seu ano letivo ou suas habilidades e competências exigem nesse momento. Apresentar também a possibilidade de, no futuro, termos o ensino híbrido, onde alunos e professores já possam, no seu dia a dia, acostumar-se ao uso do ensino remoto, sendo ele conciliado com aulas presenciais. O ano de 2020 é um ano atípico no Brasil, assim como todo mundo. A Covid-19 foi considerada uma pandemia, devido ao seu alto grau de contágio, a rapidez com que se espalhou, agravada pela falta de vacinas e de estudos específicos. A doença foi registrada primeiramente na China e logo se espalhou para vários países, inclusive ao Brasil. Eventos foram cancelados, uso de máscara e distanciamento social foi estipulado, acarretando uma quarentena e a paralisação das aulas logo no início do ano letivo. Mas o que vimos até o momento foi o prolongamento desta quarentena e a necessidade urgente de transformação e adaptação das aulas dos professores e alunos, para que possamos concluir o ano letivo e tentar amenizar a defasagem do ensino. Utilizamos a pesquisa descritiva, onde dados foram coletados e analisados através de consultas bibliográficas, artigos e sites. O ensino à distância no Brasil teve seu início no ano de 1904, com a oferta dos cursos de datilografia. No início, o foco do ensino à distância eram cursos profissionalizantes, mas posteriormente passou-se a oferecer conteúdos complementares da formação universitária. Um ponto interessante é que a EAD sempre acompanhou a evolução das tecnologias da educação. Em 1920, por exemplo, o Brasil já contava com os primeiros cursos pelo rádio, novidade tecnológica na época. Entre 1960 e 1970, começam a surgir os cursos de alfabetização, promovendo o letramento e a inclusão social de adultos através de telecursos transmitidos pela TV. Em meados da década de 90, as universidades passaram a utilizar a internet para publicar conteúdo e promover interações. A educação à distância no Brasil, ou EAD, é considerado, segundo o Decreto 2.494, de 10 de 2 de 98, uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados. O EAD é um meio de inclusão que garante a formação de um cidadão atuante na sociedade. O avanço das tecnologias provocou grandes mudanças no ensino EAD e hoje ele está presente em todos os setores, principalmente no sistema de educação. O EAD busca fazer a educação de forma efetiva, visando a inclusão e a educação para todos. Mas qual a diferença do EAD e do ensino remoto? No EAD, por exemplo, as videoaulas podem ser assistidas a qualquer tempo, onde o aluno pode realizar o processo sozinho. Já no ensino remoto,
As aulas baseiam-se principalmente em transmissões ao vivo, com a possibilidade de interação e preferencialmente nos dias e horários habituais de aula. O material didático EAD é abrangente e padronizado. Já o material do ensino remoto é elaborado pelo professor da disciplina de acordo com cada turma. Como já podemos notar, o EAD tem as suas aulas padronizadas, enquanto o ensino remoto tem uma interação e uma convivência quase que diária, e este é um dos grandes motivos de ter sido adotado este formato para amenizar o impacto da pandemia e do cancelamento de aulas presenciais. O ensino remoto tenta hoje reproduzir ao máximo a experiência de uma sala de aula. Esta modalidade foi escolhida na tentativa que o aluno não perca o ano letivo, mas também foi uma solução emergencial, rápida e acessível, enquanto o EAD já possui uma estrutura e uma metodologia. Vimos ao longo dessas pesquisas, e até mesmo com nossas próprias experiências, pois trata-se de um assunto atual e ainda em transição e adaptações, que o ensino remoto se tornou um grande desafio para alunos e professores. Professores buscam constantemente se reinventar, tendo que repensar métodos de ensino, criar ferramentas de trabalho e superar as barreiras, sejam elas sociais, econômicas ou até mesmo tecnológicas, para alcançar seus alunos e dar continuidade a um ano letivo, evitando a evasão escolar. Por outro lado, temos também os alunos, muitos ainda sem o acesso tecnológico compatível com as várias horas de aula exigidas e adaptando-se a um ensino remoto que até então era desconhecido de muitos. Para alguns autores, o ensino remoto se tornou excludente, pois existe uma grande disparidade econômica e social, o que se torna ainda mais evidente quando falamos de acesso à internet e equipamentos tecnológicos. Para alguns autores pesquisados, temos também o que chamamos de perda do afeto. O afeto não só no âmbito sentimental, mas o afeto no sentido de afetar o aluno, de influenciá-lo a viver novas experiências. Professores têm se desdobrado para que o ano letivo seja uma realidade vitoriosa. Foram criados inúmeros blogs, páginas digitais e grupos em aplicativos. Assim como no encalço de abranger 100% dos estudantes, tem sido feita a entrega de atividades impressas, onde alunos podem retirar suas atividades na escola e, desta forma, os professores abraçam também os que possuem maior dificuldade. Os governos se mobilizaram. Em São Paulo foi criado o Centro de Mídias. Em alguns estados foram patrocinados internet para os estudantes, mesmo que ainda assim não abrangendo um todo. O material didático impresso também é distribuído em vários locais, além de o acesso às aulas pela TV. O Conselho Nacional de Educação aprovou novas diretrizes para orientar as escolas nas atitudes a serem tomadas durante o período da pandemia do Covid-19. Habilidades essenciais e competências também foram modificadas para que possam incorporar o ensino remoto. Todos os estados se mobilizaram para atender o maior número possível de alunos e os professores merecem o mérito de se engajar e se recriar para atender uma gama diferenciada de dificuldades que cada aluno carrega, seja no uso da tecnologia, no auxílio remoto ou com materiais impressos. Destacamos aqui que neste ano de 2020, o estado de São Paulo foi vencedor do Prêmio Governarte. Prêmio esse que dedica-se a identificar, premiar, documentar e difundir iniciativas governamentais que tenham avançado em modernização em prol de governos mais efetivos, eficientes e abertos. Este prêmio veio através da criação do Centro de Mídias, que foi reconhecido como uma das 6 melhores iniciativas inovadoras de governos estaduais da América Latina. A matemática está presente na vida do homem desde o tempo mais remoto.
quando ainda era usada de forma intuitiva e até hoje interagem com as mudanças que ocorrem na sociedade e no próprio homem. Aprender matemática sempre foi considerado um grande desafio para muitas pessoas. Há inclusive aqueles que acreditam que esta é uma disciplina direcionada para pessoas privilegiadas e talentosas. Mas a verdade é que a matemática necessita de uma maior interação, assim como disciplina. A construção do conhecimento matemático sempre foi um desafio. Para se entender a matemática, é necessário ser capaz de saber o que se busca, concentrar por tempo suficiente, mobilizar e gerenciar seus conhecimentos, buscar novos caminhos e novas hipóteses. Trabalhar a matemática de forma remota se tornou um dos maiores desafios, pois já existem dificuldades no âmbito presencial, nos quais o professor estava presente para solucionar dúvidas ou revisar conteúdos. Para o professor de matemática, a maior dificuldade nas aulas remotas são a falta de preparo e conhecimento para elaborar aulas no formato virtual, tornando-as atrativas e ainda poder abranger a dúvida de todos os alunos, sem que haja a perda de algum ponto essencial. Afinal, este fará parte de novas sequências no ensino matemático. Em meio a todos esses desafios, uma queixa comum é não poder tirar a dúvida no mesmo momento com o professor, pois mesmo quando existe uma aula virtual com interação de alunos, pode se tornar complicado manter a ordem. Não no sentido de bagunça ou desobediência, mas a própria internet, demorando o retorno, falha em áudios e vídeos, travamentos de plataformas. Mudanças no ensino já se faziam necessário e já eram cobradas aulas mais dinâmicas, jogos e tecnologia. A pandemia nos forçou a pôr em prática essas mudanças e fazer com que a matemática possa dessa forma ser desmistificada e se revelar como uma disciplina bela e essencial para entendermos o mundo à nossa volta. A expressão ensino híbrido surgiu por volta dos anos 2000 em cursos voltados para empresas. Mais recentemente, a metodologia evoluiu e passou a ser usada em sala de aula. Com a pandemia, esta agora se tornou um tema muito discutido como uma forma de diminuir os impactos causados. O possível retorno das aulas presenciais exigirá, mais uma vez, que os professores se reinventem para que possam aderir às várias opções de retorno, como revezamento de alunos e manutenção da conduta de segurança. Neste cenário, o ensino híbrido tem sido visto como uma alternativa, que para muitos pode se tornar uma realidade permanente, mesmo após todo o caos causado pela pandemia. O ensino híbrido combina práticas presenciais e remotas. Neste modelo, o aluno pode ter acesso às aulas online e presenciais, estimulando uma maior capacidade de interação social no aluno. Muitos alunos têm dificuldade com a aprendizagem autodirigida, aquela onde o próprio aluno identifica suas necessidades de estudo. Mas no ensino híbrido, essa direção ainda seria de responsabilidade do professor, ao montar e conciliar as aulas paralelamente. O formato híbrido proporciona ao professor a possibilidade de adotar aulas mais dinâmicas e motivar o aluno a se tornar protagonista do seu aprendizado, construindo assim o seu próprio conhecimento. O professor passa a ser, mais do que nunca, um orientador, direcionando seus alunos e orientando no desafio do saber. O ensino híbrido permite o aprimoramento de conteúdos. A combinação das aulas remotas e presenciais permite que o professor possa direcionar sua atenção com mais individualidade a cada estudante. Muito se fala hoje de um novo normal. É clara a necessidade de mudança no pensamento e na ação de professores e alunos com a retomada do ensino. Santos já sinalizava em 2005 que é preciso que os professores abandonem o tradicionalismo e se utilizem de dinâmicas que motivem e que possam ajudar a resgatar um novo ensino da matemática.
Os professores precisam cada vez mais preparar estudantes para serem construtores do seu próprio conhecimento, e isso acontece através do tempo e do exercitar. A tecnologia, o ensino remoto ou as aulas híbridas não são a solução do problema, mas com certeza, aliada a metodologias e a novos currículos, vão definir um aprendizado amplo, satisfatório e de qualidade. A utilização da tecnologia abriu as portas para que o ensino remoto e híbrido sejam amplamente divulgados e utilizados por todos os campos da educação, desde o ensino básico ao superior. E assim como a humanidade, a educação passa por constante mudança. Com treinamento, especialização e recursos, será possível enriquecer a educação e, consequentemente, o ensino da matemática.